Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Poucos dias depois, o grupo formado por Huang Yun, Xu Ren, Xiao San, Ao Feng e Lin Fan chegou à casa da família Xing. Era em um cânion perto das fronteiras do país e eles não interagiam muito com o exterior. Pessoas normais não seriam capazes de encontrar este lugar, mas como o clã Lua Quebrada controlava este país, nenhuma força no país seria capaz de se esconder deles. De 1 a 2 metros, os 5 estavam acima do cânion e olhavam para baixo. O lugar inteiro estava tão silencioso que era assustador. Era como se todos ali tivessem morrido. O grupo de 5 sentiu uma aura estranha e não ousaram agir precipitadamente. Pelos relatos, foi dito que o lugar tinha sido envolvido por uma praga e mais da metade das pessoas lá tinham morrido. Além disso, o chefe da família Xing Shen também morreu em um acidente. Zhao Feng, Lin Fan, vocês dois vão verificar a situação lá embaixo. O capitão Huang Yun ordenou. Dos 5, Huang Yun tinha o cultivo mais alto e era o líder. No caminho, ele ordenou que Zhao Feng e Lin Fan fizessem os trabalhos mais problemáticos. Um lampejo de ódio apareceu nos olhos de Xu Ren enquanto ele olhava para a direção para onde Zhao Feng e Lin Fan foram. Os dois se separaram e seguiram em direção ao local de direções diferentes. Zhao Feng saltou para o objeto mais alto disponível e examinou o local. Ele gentilmente levantou o tapa-olho até que um pico de seu olho azul apareceu, que olhou para toda a área da família Xing. Em um instante, um mapa apareceu em sua mente. Sua compreensão da paisagem da área da família Xing agora era ainda melhor do que a de algumas pessoas que nasceram aqui. O relatório afirmou que a praga era fatal para qualquer um abaixo do 7º nível do reino consolidado, mas não tanto para alguém acima dele. Como ele estava no reino ascensionado, uma praga normal não poderia afetá-los. Portanto, Zhao Feng entrou no cânion sem hesitação. Ele estava apenas mostrando a Huang Yu e Xu Ren que estava fazendo seu trabalho. Dentro do cânion, estava um silêncio mortal. Ocasionalmente, havia algumas pessoas no 7º posto do reino consolidado, mas todas estavam em seus últimos suspiros, deitadas no chão. Zhao Feng examinou com o olho esquerdo e descobriu que havia uma leve aura roxa em seus órgãos sugando suas vidas. À medida que ele se aprofundava em direção ao meio, ele viu um prédio ocupando alguns hectares com muitas pessoas vivas dentro. Havia muitas pessoas no 7º nível ou acima, e o olho esquerdo de Zhao Feng até avistou o único velho no reino ascensionado. Se não me engano, ele deve ser o mordomo que cuida da família Xing e a pessoa que nos solicitou. Zhao Feng pensou. Logo, Lin Fan veio de outra direção e começou a conversar com o mordomo da família Xing. Sou o mordomo da família Xing, de sobrenome Li, e estou extremamente grato por vê-lo aqui. Sabendo o motivo pelo qual os dois vieram, o velho tinha lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Ele então começou a descrever a praga e como o chefe da família morreu. A praga começou há meio ano e entrou no cânion sem que ninguém percebesse. Agora, ela havia envolvido o lugar inteiro. Felizmente, a família Xing vivia em um lugar desolado, então a praga não se espalhou. A morte de Xing Shen foi há um mês. Era noite e o chefe da família saiu sozinho e sons de batalha foram ouvidos nas árvores. Quando chegamos, o chefe da família já havia morrido. Mordomo lhe contou a eles a história completa. No final, ele se ajoelhou e implorou. Peço a vocês dois que ajudem a encontrar a origem da praga e a encontrar a pessoa. Zhao Feng pensou profundamente depois de ouvir isso. Pela superfície, parecia que a morte do chefe da família foi por volta do mesmo período da praga. A pessoa por trás disso deve ser um poder e pode ser de outro país, já que ele foi capaz de espalhar essa praga e matar alguém no 2º céu do reino ascensionado. Isso era diferente da análise do relatório. Por que a pessoa mataria o chefe da família e perturbaria a família Xing? Zhao Feng imediatamente pensou em 2 palavras: vingança. Huang Yun e os outros dois chegaram ao centro da propriedade, e Zhao Feng e Lin Fan lhes contaram informações sobre o reconhecimento. Vamos até as árvores onde a batalha foi travada. Uma luz brilhou nos olhos de Huang Yun. As árvores eram onde os dois estavam e as marcas da batalha não tinham sido removidas, o que significa que foram deixadas ali de propósito. Parado no campo de batalhas, Ao Feng teve uma sensação estranha. Então ele rapidamente examinou os arredores com seu olho esquerdo, mas não disse nada. Os olhos de Huang Yun brilharam e ele rapidamente analisou. Pelas marcas, parece que o cultivo do assassino era o mesmo que o do chefe da família, pico do 2º céu do reino ascensionado. O irmão Huang Yun está certo. Xu Ren e Xiao San concordaram rapidamente. No caminho, ambos concordaram com tudo que Huang Yun disse. Huang Yun então pediu para ver o cadáver do chefe da família. Mas o cadáver tinha sido enterrado há meio mês e os 2 jovens mestres eram ambos contra. Xu Ren olhou friamente para eles e os pressionou com sua aura. Os 2 jovens mestres estavam apenas no 8º e 9º rank do reino consolidado, então como eles poderiam lutar? Logo, Ao Feng e companhia viram o corpo apodrecido do chefe da família.
Havia alguns ossos quebrados no ombro e no peito, assim como algumas outras marcas. Eles não viram que havia algo errado com o corpo. Afinal, o rosto já estava desfigurado. Apenas os olhos de Zhao Feng brilharam, mas ele não disse nada. Mesmo que dissesse, os outros não se incomodariam em ouvir. No mesmo dia, os 5 seguiram as outras trilhas, mas não houve progresso. Ficaremos aqui esta noite. Zhao Feng e Lin Fan, vocês dois são responsáveis por patrulhar esta noite. Huang Yun ordenou. Ele era o líder e todos os outros tinham que ouvi-lo. O capitão tinha até a habilidade de distribuir a recompensa. Zhao Feng trocou olhares com Lin Fan e decidiu ficar do lado de fora. Irmão Zhao, você encontrou alguma trilha? Lin Fan perguntou. Não. Zhao Feng respondeu com um sorriso, mas Lin Fan sentiu que o primeiro havia encontrado algo. Dos 4, apenas o jovem de cabelos azuis e um olho era elegível. Uma sombra negra brilhou no canto dos olhos deles. Quem está aí? Lin Fan gritou e acordou Huang Yun, Xiao San, Xu Ren, assim como os 2 jovens mestres e o mordomo. Vimos uma sombra negra indo naquela direção. Lin Fan disse imediatamente. Sombra negra? Os olhos de Huang Yun brilharam após ouvir isso. Se eles conseguissem pegar o assassino, haveria uma recompensa extra. Vão! Sigam ela! Sua figura se transformou em um borrão verde enquanto ele corria atrás da sombra. Xiao San e Lin Fan não conseguiam nem ver como Huang Yun havia se movido. Este último era um dos discípulos internos de elite do Segundo Céu. Sob a liderança de Huang Yun, os outros imediatamente o seguiram. Logo, Huang Yun viu a sombra negra na frente dele, cuja velocidade era apenas um pouco mais lenta que a dele. Para onde você vai correr? Huang Yun gritou enquanto circulava sua verdadeira força vermelha profunda, que o empurrava cada vez mais perto. A sombra negra riu estranhamente e desapareceu nas árvores onde a família havia morrido. Cautela apareceu no rosto de Huang Yun quando ele parou nas árvores e não entrou imediatamente. Os outros logo chegaram e também não ousaram entrar precipitadamente. Lin Fan e Zhao Feng, vocês dois entrem como batedores. Nós estaremos atrás de vocês como suporte. Huang Yun ordenou friamente. A raiva surgiu de Lin Fan. Huang Yun estava usando os 2 como bucha de canhão? Você vai ou não? Você ousa ir contra as ordens do líder? Xu Ren exclamou ao lado, enquanto Xiao San ria zombeteiramente. O grupo de 5 estava em um impasse. Que tal vocês me deixarem ir primeiro? Zhao Feng disse inexpressivamente. Ao ouvir isso, todos os outros pararam. Todos entenderam que a sombra negra deve ter planejado algo para levá-los até aqui. Além disso, o próprio chefe da família morreu aqui. Se continuarmos hesitando, o assassino irá embora. Zhao Feng sorriu. Seus cabelos azuis balançavam ao vento e, combinados com seu único olho, ele parecia extremamente misterioso. Ok. Huang Yun trocou olhares com Xu Ren e assentiu. Lin Fan queria dizer algo, mas não disse quando viu o sorriso de Zhao Feng. Zhao Feng se tornou uma sombra silenciosa que saltou para dentro das árvores. A habilidade de movimento daquele garoto é muito boa. Surpresa apareceu no rosto de Huang Yun enquanto ele o seguia. Zhao Feng liderou o caminho, enquanto os outros 4 mantiveram uma certa distância atrás dele. Todos eles tinham alcançado o reino ascensionado e tinham boa visão. Mas a noite não era nem de longe tão boa quanto o dia. Está lá! Zhao Feng viu de repente a figura negra e imediatamente correu atrás dela. Não o deixe fugir! Huang Yun também viu a figura e ficou muito feliz. Todos apenas sentiram o ritmo de Zhao Feng aumentar e se fundir com a noite. Irmão Zhao! Irmão Zhao, onde você está? Os 4 gritaram, mas não houve resposta na noite escura. Era como se Zhao Feng tivesse sido engolido pela escuridão. Será que Zhao Feng já encontrou seu fim? Xu Ren estava preocupado e feliz ao mesmo tempo. Os 4 procuraram por perto por um longo tempo, mas Zhao Feng não foi visto em lugar nenhum. É tudo por causa de vocês, seus bastardos, que têm medo da morte. O irmão Zhao tem apenas 14 anos e vocês o fizeram ir primeiro. Lin Fan disse com raiva, mas ele sentiu que algo estava errado com o desaparecimento de Zhao Feng. Líder Huang, este lugar é muito estranho. Devemos recuar e voltar pela manhã. Xiao San sugeriu. Tanto Huang Yun quanto Xu Ren assentiram depois de ouvir isso. Você quer correr? Nem pense nisso. Uma risada estranha ressoou nas árvores. A floresta inteira começou a tremer como se houvesse um terremoto. Não é bom. As expressões dos 4 instantaneamente ficaram pálidas. Os 4 sentiram um tremor tremendo, era como se uma fera tivesse saído do subsolo. Todo mundo cuidado. Provavelmente tem uma configuração de matriz aqui. Huang Yun agiu com calma, mas uma camada de suor frio apareceu em sua palma.
Com medo do desconhecido, os 4 formaram um círculo, de costas um para o outro, enquanto examinavam os arredores. As árvores continuaram tremendo, mas os 4 recuperaram a compostura. As árvores não estão realmente tremendo, o conjunto trouxe essas ilusões sobre nós. Os olhos de Shu Ren eram afiados. Sendo discípulos internos, Huang Yu e Shu Ren tinham ambos ido em muitas missões e eles tinham um vasto conhecimento. Esta matriz era uma matriz de ilusão que enganava os sentidos das pessoas. Mas mesmo sabendo disso, os 4 não ousaram se mover porque todos eles não sabiam nada sobre matrizes. Do grupo, apenas Zhao Feng sabia sobre matrizes e ele havia desaparecido misteriosamente pouco antes. Jovens! Este lugar será o lugar onde vocês serão enterrados. Uma voz profunda e rouca soou e então as árvores ficaram quietas novamente. As árvores, a grama e os tijolos não se moveram, era apenas uma ilusão. No entanto, antes que pudessem soltar um suspiro, linhas de sangue roxo tênue se entrelaçaram entre as árvores. O sangue roxo tênue continha um poder estranho, que os fazia sentir frio. As linhas eram como teias de aranha que envolviam tudo em um raio de 100 jardas. O sangue roxo fraco até apareceu no chão. Meu corpo e a verdadeira força. Xiao San sentiu que seus movimentos estavam sendo prejudicados e que a força verdadeira estava sendo suprimida. Nada bom. Entramos em uma matriz de veneno. A expressão de Shu Ren mudou dramaticamente. Naquele momento, o conjunto de ilusões estava prestes a atrair a atenção deles. O verdadeiro golpe mortal era esse conjunto de veneno. Todos saiam rapidamente da floresta. Huang Yu exclamou quando uma forte força verdadeira surgiu dele, avançando em direção ao conjunto como uma onda de fogo. Shu Ren, Xiao San e Lin Fan também usaram suas habilidades mortais. Um enorme redemoinho surgiu de repente no topo do grupo, que girou e enviou ondas de vento poderosas que os impediram de voar. Eles tinham acabado de se levantar alguns pés do chão antes de serem empurrados de volta para baixo pelo vento. O veneno, assim como o vento, eram como o oceano, nunca acabava. Jovens, depois de entrarem na matriz de veneno da ilusão do vento mortal, vocês não poderão voar para longe. Uma pessoa magra vestida de preto apareceu de dentro da aura e ele tinha um sorriso presunçoso. A pessoa vestida de preto caminhou lentamente e liberou uma aura perversa que fez o vento congelar. Os corações dos 4 se apertaram instantaneamente. Xiao San, que tinha o menor cultivo aqui, estava branco pálido e não conseguia respirar. Terceiro céu do reino ascensionado. Quem é você? Uma camada de suor frio apareceu na testa de Huang Yu. Esta missão tinha apenas 2,5 estrelas, mas tinha a possibilidade de ser promovida para 3 estrelas e isso já havia acontecido. Se fosse uma situação normal, o grupo definitivamente seria capaz de lutar contra alguém no terceiro céu e até mesmo vencer. Mas, neste momento, eles estavam numa matriz de veneno da ilusão do vento mortal. Xing Shen. É você! Xiao San exclamou quando viu a pessoa magra vestida de preto. O quê? Xing Shen, o chefe da família Xin? Huang Yu e os outros ficaram chocados. Eles não suspeitaram das palavras de Xiao San porque esta vinha da família Xiao, que tinha algum relacionamento com a família Xin. Xiao San viu Xing Shen alguns anos atrás e ainda conseguia reconhecê-lo agora, mesmo que seu rosto tivesse mudado drasticamente. Isso mesmo, eu sou Xing Shen. Hoje é o dia da sua morte. Antes de vocês, muitos outros morreram aqui também. De todos eles, seu grupo é o mais forte e vocês todos se tornarão a última oferenda. Xing Shen sorriu brutalmente, mas os músculos do seu rosto estavam velhos e roxos. Era óbvio que ele não era mais totalmente humano. Xing Shen. Como ousa treinar habilidades demoníacas e perversas? Hoje, nós o mataremos. Huang Yu exclamou e uma espada de prata apareceu em sua mão. Esta espada era uma arma mortal de baixo nível, o que lhe permitia desafiar cultivadores no terceiro céu, mesmo estando apenas no segundo céu. Uma luz roxa brilhou e o chefe da família Xing fez Huang Yu voar com um golpe. Como isso é possível? Huang Yu quase cuspiu um bocado de sangue. A lâmina da lua verde em sua mão era uma arma mortal, o que significa que era extremamente afiada, mas o oponente a bloqueou com suas próprias mãos. No instante seguinte, Shu Ren segurando sua espada de Niu e se juntou a Xiao San e Lin Fan para atacar Xing Shen. Uma onda de aura negra e roxa surgiu do Xing Shen e se enrolou ao redor dele como uma cobra, bloqueando seus ataques. Shu Ren tinha uma arma mortal, a espada de Niu, mas todo o dano causado foi uma pequena marca sangrenta. Seu corpo foi refinado no caminho do cadáver, então sua defesa é extremamente forte. A única maneira de derrotá-lo é atingir suas vitalidades. Shu Ren olhou para Xing Shen em choque. O oponente deles era como um morto-vivo, sua pele era pálida e dura. Embora o veneno desta matriz não possa matar aqueles no reino ascensionado, ele pode corroer sua vida e restringir sua força. Em meia hora, sua força diminuirá pela metade. Xing Shen sorriu brutalmente.
Ao ouvir isso, a expressão dos quatro ficou ainda mais desagradável. Estando no conjunto de venenos, sua força era restrita e quanto mais essa batalha durasse, pior seria para eles. Mas a defesa de Xing Shen superava até mesmo cultivadores normais no terceiro céu. A única coisa boa é que, embora ele fosse rápido, os movimentos que ele fazia não eram ágeis porque seu corpo tinha sido refinado no caminho do cadáver. Quando os quatro se uniram, eles mal conseguiram ganhar vantagem. Nesse exato momento, as árvores tremeram dramaticamente novamente, o que fez com que os quatro entrassem em pânico. Uma atriz de veneno da ilusão do vento mortal também criou ilusões para distraí-los. Chefe da família. O conjunto foi totalmente aberto e não há falhas, mas o pirralho escapou. Duas figuras vestidas de preto entraram no conjunto e disseram: aquele pirralho precisa de pelo menos vários dias para retornar ao clã Lua Quebrada, então não há nada com que se preocupar. Vocês dois, vice-chefes de família, me ajudem a matar esses outros discípulos. Xing Shen rugiu e atacou com mais ferocidade. O chefe da família e os dois vice-chefes formaram um triângulo e usaram o poder da formação para tentar matar Huang Yun e companhia. Eu vou afastar o chefe da família. Vocês tentem acabar com os outros dois. Huang Yun disse aos outros. Ele era o mais forte do grupo e conseguiu desafiar aqueles no terceiro céu. Ele conseguiu lutar contra Xing Shen com sua espada da lua verde, mas não conseguiu enfrentá-lo de frente. Do outro lado, Xu Ren, Xiao San e Lin Fan começaram a trocar movimentos com os outros dois. Lin Fan atingiu sua espada em uma das pessoas, mas nenhum dano foi causado. Pelo contrário, foi ele que foi empurrado pelo recuo. Ele e Xiao San mal conseguiram se defender porque seus ataques não foram capazes de quebrar a defesa cadavérica do oponente. Xu Ren estava no segundo céu e tinha a espada de Niue, o que lhe permitia lutar em pé de igualdade com o outro vice-chefe. Quem estava em apuros era Huang Yun. Seu oponente era simplesmente assustador demais, o menor erro poderia significar ferimentos graves ou até mesmo a morte. Os céus realmente querem que eu morra. Huang Yun sentiu sua força vital sendo corroída pelo conjunto de venenos e a circulação de sua força verdadeira desacelerou. A situação de Lin Fan e dos outros dois era ainda pior que a dele, eles precisavam suprimir o veneno e lutar ao mesmo tempo. Huang Yun recebeu um golpe direto e foi arremessado para trás com sangue saindo de sua boca. Com o ferimento de seu líder, a destruição do grupo poderia ser imaginada. Huang Yun estava extremamente amargo. No começo, quando ele assumiu essa missão, ele não colocou isso em seu coração, já que o único objetivo era matar Zhao Feng e Lin Fan. No entanto, essa missão foi muito mais difícil do que o esperado e não só alcançou 3 estrelas, como quase alcançou 4 estrelas também. Pensando bem, Huang Yun teve a sensação de que tinha sido calculado. Talvez ele fosse apenas uma peça de xadrez de Yuan Shi e Quan Shen, uma peça que poderia ser jogada fora sem hesitação. Se Zhao Feng ainda estivesse aqui, ele poderia lutar contra um dos vice-chefe com sua palma do vento relâmpago. Ouvi dizer que ele também é um gênio em matrizes. Huang Yun estava cheio de arrependimento. Seu objetivo era matar Zhao Feng e Lin Fan, mas a situação mudou. Ele poderia ter matado Zhao Feng, mas eles não conseguiriam escapar desse pesadelo. Lin Fan estava cheio de desespero e se lembrou do que Zhao Feng disse antes de partirem. Talvez fosse mais bem-sucedido se fossemos apenas o irmão Lin e eu. Como um grupo fragmentado poderia se concentrar junto? Se o grupo estivesse unido no começo, eles teriam uma grande chance de recuar sem se machucar. Lin Fan foi arremessado para longe durante o choque de metal e o vice-chefe sorriu horrivelmente enquanto se lançava sobre Lin Fan. Lin Fan já podia ver o leve veneno roxo nas mãos do vice-chefe. É isso. Minha vida acaba aqui. Lin Fan pensou enquanto suspirava pesadamente. Um raio de luz dourada atravessou o ar e atingiu o vice-chefe num piscar de olhos. Um de seus olhos foi perfurado por uma flecha e o vice-chefe uivou de agonia. Afinal, ele não era um cadáver de verdade, ele tinha apenas sido refinado como um cadáver, o que tornava seu corpo tão resistente quanto metal, mas lugares como seus olhos ainda eram pontos críticos. Irmão Zhao. Lin Fan olhou para uma figura a 100 metros de distância, agachada em uma grande árvore. No entanto, antes que ele pudesse reagir, a segunda flecha atravessou o ar e atingiu diretamente a garganta do vice-chefe. O vice-chefe caiu morto no chão, pois seu olho e garganta foram atingidos por flechas e rasgados em pedaços. Esse arco e flecha magnificamente poderoso deixou os queixos dos outros presentes caídos. Até mesmo alguém tão forte quanto Xing Shen ficou tenso. Todos se viraram para olhar para o jovem de um olho só e cabelos azuis, parado no topo de uma árvore. O vento bagunçou seu cabelo, o que o fez parecer ainda mais perverso. Irmão Zhao. Zhao Feng. O grupo de 4 exclamou de alegria. Zhao Feng estava no topo de uma grande árvore e disparou 2 flechas com seu arco da escada dourada para matar um dos vice-chefe. Com um vice-chefe morto, os 4 conseguiram fugir com sucesso. Garoto! Você já não fugiu?
E como não foi detectado? O chefe da família reagiu e olhou feio para Zhao Feng. Huang Yun e companhia também estavam curiosos. Zhao Feng havia entrado na floresta antes para capturar o inimigo, mas ele desapareceu de repente. Detectado? Por suas matrizes de nível nem iniciante. Zhao Feng riu friamente e jogou uma sacola fora. Da bolsa saíram 3 cabeças ensanguentadas. Meus filhos! Xing Shen ficou extremamente triste e irritado enquanto encarava Zhao Feng com olhos de gelar os ossos. Huang Yun olhou para o que saiu da bolsa e descobriu que as 3 cabeças eram familiares. Uma delas era o mordomo, enquanto as outras 2 eram os jovens mestres. Sem ninguém controlando a matriz inútil, ela se dissipará em breve. Zhao Feng disse calmamente. Ótimo! Huang Yun e companhia ficaram muito felizes. Quando a matriz fosse quebrada, eles não teriam mais restrições e teriam a chance de virar o jogo. Este Zhao Feng é de fato um gênio da matriz. Em apenas alguns movimentos casuais, ele virou a maré. Xiao San e companhia se entreolharam e não puderam deixar de admirar Zhao Feng. Este último havia desaparecido para destruir o matriz de veneno da ilusão do vento mortal e, no ponto mais crítico, ele matou um dos vice-chefe, resgatando o grupo. Pode-se dizer que todos deviam uma vida a Zhao Feng. Aqueles que tinham inimizades com Zhao Feng, como Xu Ren, Xiao San e Huang Yun, todos tinham emoções complexas. Bastardo! Vou te rasgar em pedaços por matar meus filhos. Xing Shen uivou e se transformou em um borrão roxo escuro enquanto disparava em direção a Zhao Feng, que estava a 100 metros de distância. Não é bom. Parem ele. As expressões de Xu Ren, Xiao San e Lin Fan mudaram enquanto tentavam bloqueá-lo. Do ponto de vista deles, Zhao Feng era um arqueiro e um gênio de formação que não podia ser permitido chegar perto do inimigo. Xing Shen não estava movido pela raiva, ele sabia disso claramente também. As habilidades de arco e flecha de Zhao Feng eram muito assustadoras e ele seria reprimido. Os ataques de Xu Ren, Xiao San e Lin Fan atingiram Xing Shen, mas nenhum dano real foi causado. Este último estava no 3º céu do reino ascensionado e seu corpo havia sido refinado no caminho do cadáver, o que tornou sua defesa excepcional. Do pequeno grupo, apenas o líder Huang Yun conseguiu detê-lo. Huang Yun! Pare-o! Lin Fan gritou com urgência. As habilidades de movimento e velocidade de Huang Yun eram excelentes, sendo um elite do 2º céu do reino ascensionado, ele podia desafiar aqueles do 3º céu com sua lâmina mortal. A lâmina de Huang Yun aterrissou em Xing Shen. Mas em vez de bloqueá-lo com sucesso, Huang Yun foi jogado para trás dezenas de passos. Como isso pode ser possível? Lin Fan olhou com raiva para Huang Yun, enquanto Xu Ren e Xiao San pensavam profundamente. Tendo ofendido um discípulo principal e uma rixa com um ancião. Não me culpe. A expressão de Huang Yun era fria. Estando no clã, ele conhecia a lei do forte e do fraco. Sabendo que Quan Shen e Yuan Shi o estavam usando, Huang Yun ainda preferiria escolher o lado mais forte. Yuan Shi era um discípulo essencial com um ancião por trás, enquanto Zhao Feng não tinha experiência. Fique sempre do lado mais forte, não importa se está certo ou errado. Foi isso que Huang Yun concluiu depois de anos no clã. Entre Zhao Feng e um discípulo principal, ele escolheria o último, mesmo que isso significasse que ele era uma peça de xadrez. Então, no ponto crítico, Huang Yun não parou Xing Shen de propósito. Zhao Feng sorriu misteriosamente enquanto estava no topo da árvore. Sua figura se transformou em vários borrões quando ele subitamente se fundiu com a noite. Depois de aprender a imagem ilusória do peixe, a habilidade de movimento de Zhao Feng atingiu um nível totalmente novo. O que? O coração de Xing Shen pulou uma batida. Ele não sabia qual habilidade de velocidade Zhao Feng tinha usado. Tudo que seus olhos viam eram vários borrões, e ele não sabia quais eram falsos e qual era o verdadeiro Zhao Feng. Como ele não sabia qual seguir, tudo o que ele fez foi olhar para os Zhao Fengs desaparecerem. Que tipo de habilidade de movimento era essa? O grupo ficou todo chocado. O coração de Huang Yun gelou, ele viu os olhos frios e desapontados de Zhao Feng antes de partir. No ponto críticos, Zhao Feng salvou a vida de todos, mas isso ainda não impediu a intenção assassina de Huang Yun. O desaparecimento de Zhao Feng mais uma vez fez os olhos de Xing Shen ficarem vermelhos enquanto ele começou a atacar furiosamente os outros 4. O poder da matriz de veneno da ilusão do vento mortal não desapareceria tão cedo e os ataques malucos de Xing Shen pegaram Huang Yun desprevenido. Zhao Feng! Como ousa fugir? Depois dessa missão, vou enviar um requerimento aos anciões para expulsá-lo do clã. Huang Yun circulou sua força verdadeira e ameaçou. Depois que um vice-chefe morreu, os 4 conseguiram lutar contra os 2 restantes. Quando o tempo acabasse e o conjunto fosse quebrado, eles venceriam. Entretanto, o tempo passou e o conjunto não mostrou sinais de quebra. A força vital dos 4 continuou sendo corroída e suas forças verdadeiras ficaram mais fracas. O que está acontecendo?
Por que a energia da matriz não está acabando? A taxa de respiração de Huang aumentou dramaticamente enquanto o suor frio aparecia em sua testa. Ele era o mais forte entre o grupo e por isso, Xing Shen focava principalmente nele. Mesmo que a matriz não tenha ninguém para gerenciá-la, ela não desaparecerá em um curto espaço de tempo. A figura de um jovem murmurava para si mesmo nas profundezas da floresta. Metade do tempo que leva para fazer chá depois. Huang Yu estava ferido e só conseguia usar de 60 a 70% da força, enquanto os outros 3 estavam em situações desesperadoras às vezes. Mas nenhum dano sério foi causado. Das profundezas da floresta, uma flecha ocasional voava e salvava Lin Fan e companhia. Parece que o irmão Zhao está escondido na floresta nos apoiando. Lin Fan estava cheio de gratidão e alegria. Xu Ren e Xiao San receberam apoio algumas vezes e também estavam gratos. Apenas Huang Yu não recebeu nenhum apoio de Zhao Feng. Mesmo que estivesse enfrentando um perigo de vida ou morte, Zhao Feng não fez nada. Zhao Feng. Seu pirralho sem vergonha. Você quer me matar? Quando eu retornar ao clã, vou denunciá-lo à divisão de regulamentação. Huang Yu uivou. Divisão de regulamentação. Ao ouvir essas duas palavras, os corações de Xiao San e companhia se apertaram. No clã Lua Quebrada, a divisão de regulamentação era a mais forte. Ela tinha poder absoluto e era o pesadelo daqueles que não obedeciam ao clã. As palavras do irmão Huang não estão corretas. Eu só posso proteger 3 pessoas, assim como o irmão Huang tentou o seu melhor, mas não conseguiu me proteger naquela época. A voz de Zhao Feng soou. Ouvindo isso, Huang Yun fez uma pausa. Ele havia deixado Xing Shen passar por ele naquele momento e agora, Zhao Feng não estava o salvando de propósito. Huang Yun ficou sem palavras e literalmente em chamas devido ao pânico. Do outro lado, o chefe da família Xin de Ryu, felizmente esse grupo não era de um só coração, senão seria realmente problemático. No momento em que ele pensou nisso a situação mudou. Algumas flechas douradas brilhantes atravessaram o ar. Elas foram miradas diretamente no vice-chefe restante e em Xing Shen. A perna do vice-chefe foi atingida por uma flecha e ele caiu no momento em que os ataques de Xu Ren e companhia o atingiram. As habilidades de arco e flecha de Zhao Feng eram muito maiores do que se imaginava. O ponto onde a flecha perfurou a perna do vice-chefe era um ponto de acupuntura. Uma das flechas literalmente arranhou as pálpebras de Xing Shen, o que o fez suar frio. Neste momento, Zhao Feng pegou o inimigo desprevenido. Uma figura saltou. Palma do vento relâmpago. Tanto o vice-chefe quanto Xing Shen sentiram um trovão ecoando em seus ouvidos. Como a perna do vice-chefe estava ferida, seus movimentos ficaram mais lentos e a palma da mão atingiu diretamente a parte de trás de sua cabeça. O vice-chefe nem teve tempo de gritar antes que sua cabeça explodisse em pedaços. Quando ele caiu no chão, morto, os outros ainda podiam ouvir o estrondo do trovão. O poder daquela palma fez até a expressão de Xing Shen mudar. Ao mesmo tempo, o tênue sangue roxo que envolvia a área caiu no chão enquanto o redemoinho acima também se desfez. A matriz está quebrada. Todos se unam e matem Xing Shen. Huang Yun soltou um suspiro e exclamou. A intenção de batalha dos 5 aumentou quando eles saltaram em direção a Xing Shen. Xing Shen entrou em pânico e sabia que não havia nada que pudesse fazer para reverter a maré. Sem a matriz para restringi-los, o poder dos 5 só aumentaria. Estando no terceiro céu, a velocidade de Xing Shen era extremamente rápida e apenas Huang Yun e Zhao Feng conseguiam alcançá-lo. Huang Yun ficou surpreso, ele não pensou que Zhao Feng do primeiro céu seria tão rápido. Era preciso saber que a velocidade de Huang Yun era uma das melhores entre os discípulos do segundo céu. Em certo momento, a figura de Xing Shen brilhou e desapareceu em uma colina. O grupo observou com os olhos abertos enquanto seu alvo desaparecia no ar. Há uma matriz aqui escondendo algo, provavelmente o segredo de Xing Shen. Os olhos de Huang Yun brilharam de excitação. Uma luz brilhou nos olhos de Zhao Feng quando ele entendeu. Pelo relatório que receberam, Xing Shen estava apenas no segundo céu, o mesmo que Lord Guanjun, e ele não avançava há muito tempo. Então, como ele conseguiu chegar ao terceiro céu tão rápido e aprender uma habilidade tão perversa? De onde veio a praga que envolveu a família Xing? Huang Yun só podia imaginar que havia uma herança perversa ali. Xu Ren e os outros 2 também chegaram à colina e começaram a adivinhar o que havia lá dentro. A resposta estava bem na frente deles. Irmão Zhao, eu te darei 30% de tudo que está lá dentro se você quebrar esse conjunto. Huang Yun esboçou um sorriso enquanto dizia isso ao jovem de cabelos azuis e um olho ao lado dele. Fim dos capítulos do 145 ao 147. É isso, pessoal, se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau!